Tudo bem, pessoal? Boa noite, boa tarde, bom dia, independente do horário aí que você esteja assistindo. Vamos para mais uma aula tratando sobre semântica, depois da nossa vinheta. Então, a língua portuguesa tem várias disciplinas, né? Nós já falamos sobre esse assunto. Confiram aqui comigo. Nós temos a fonética, a fonologia, a ortografia, a morfologia, a sintaxe, semântica e estilística. E aí vem a pergunta: o que nós vamos falar hoje? Uma imagem, uma pedra no meio do caminho. Exatamente, uma pedra e um homem encostado numa pedra e uma pedra pequena aqui, né? E na sequência temos também um poema no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. De Carlos Drummond de Andrade. Já foi. Calma. Ai, eu vou morrer. Ai. Percebam que nessa imagem não temos só a imagem, também temos o texto escrito. Nós poderíamos analisar sobre vários pontos de vista, várias disciplinas da língua portuguesa. Mas o que realmente nos interessa a partir da semântica. E o que estuda semântica, professor? Eu não sei. Então vamos ver. A semântica é o estudo da significação, do sentido da palavra. E exatamente são todas, né, esses conteúdos relacionados ao estudo da semântica, mas nós vamos falar sobre a conotação e a denotação. A partir disso, nós temos o quê? As palavras empregadas com sentido denotativo e conotativo. Então, temos aí duas situações distintas, né? Onde você tem o sentido denotativo e conotativo. O exemplo foi retirado da gramática do professor Roberto de Melo Mesquita. Entregou-lhe o bilhete no final das aulas do dia, não falou nada e se foi. Então, nesse caso, temos o emprego da linguagem denotativa. Disse que uma palavra está no sentido denotativo quando ela está no seu sentido principal, dentro dos sentidos que nós atribuímos num consenso, num dicionário. Não é? Então, realmente você não tem dúvida, né? Entregou-lhe o bilhete no final das aulas do dia, não falou nada e se foi. Temos o emprego aí da função denotativa, né? Você não tem dúvida, é o sentido real da palavra. Diferente do segundo caso, né? Esperou como pôde, comendo aflição, bebendo ansiedade, dormindo e sonhando esperança. Meu Deus, que desespero, né? Então nós temos aqui já uma palavra no sentido figurado, representativo, que sugere a ideia de forma indireta, né? Então foge daquele sentido que geralmente nós atribuímos e a pessoa vai saber que a linguagem que está sendo aplicada é para criar um efeito de sentido que geralmente vai atrair a atenção do leitor. É o sentido conotativo. Oh, rapaz, eis a recompensa. Retomando, né, as imagens iniciais, então nós sabemos que uma pedra no meio do caminho, aqui nós temos o humor que é provocado exatamente entre o sentido denotativo, que é uma pedra, mas essa pedra se trata exatamente do cálculo renal, que é exatamente a pedra que a pessoa ela tem devido à alimentação, à má alimentação, vai provocando as pedras nos rins que
segundo dizem, é uma das piores dores que o ser humano pode suportar, não é? E aí, a relação que esse texto tem com o poema do poeta Carlos Drummond de Andrade, né? Qual é o efeito, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Essa propriedade de um texto citar o outro é chamada de intertextualidade. Ou seja, quando eu for escrever um texto, ele tem que fazer menção a outro texto para que faça sentido para o meu leitor. Dois alemães chamados Bográn e Dressler, em 1981, né? E eles falam exatamente que nesta obra existem 7 fatores que conferem ao texto textualidade, ou seja, o texto é um texto se tiver 7 princípios. E um desses princípios é, tcharam, a intertextualidade. Ou seja, um texto precisa citar o outro, ok? Nesse caso aqui, nós temos o texto do Drummond, uma referência aqui. Quero agradecer a participação de todos. Essa atividade está retomando a habilidade também do ano passado. E tenho certeza que vocês vão mandar bem. Lembrando que esse cidadão que está aqui, ele pertence ao Quarteto Fantástico, né? É exatamente o Coisa. Um superpoder que ele tem, mas na hora de urinar, na hora que sente dor, sofre bastante, né? Eu espero que vocês explorem bastante, não só a questão da conotação e da denotação, que conotação é o sentido figurado, não literal, já a denotação é o sentido real, sentido literal, né, da palavra. E também não se esqueçam da intertextualidade, porque esse mês nós vamos trabalhar uma produção de texto onde vocês vão ter que criar uma paródia, assim como aconteceu aqui, relacionar os textos e a partir desse diálogo criar uma paródia, né? E aí é bem legal essa brincadeira com a linguagem. E não tem como você criar uma paródia se não entender esse princípio da intertextualidade e também trabalhar com os diferentes sentidos, efeitos de sentido que a mudança de palavras ela vai provocar no texto, ok? Tenham todos um excelente dia e excelentes estudos. Tchau, tchau.